Obrigado. Botei 2 e passei geleia. Mau contato aí. O departamento chegou. O departamento chegou aqui com café e. Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Ah, então tá, porque estava falando que estava gravando. Enfim, eu não sei se está fazendo microfonia para vocês. Para a gente até que está tranquilo. Deixa eu fechar a minha câmera aqui. Peraí. Pronto. Então, eu estou gravando porque eu acho que o debate é muito legal para a gente gravar também. Primeiro, boa noite a todo mundo. Dona Vilma, Eliane, Zé, Ivan, Pai, Áquila, Paulo, Marisa, Doutor Luiz, Alexandre Sinelli, Seu Jorge, Dona Ana, Luiz, Miranda e Leila, que eu também já vi. Boa noite a todo mundo. Ó, não tem vocês um pedacinho de bolo, mas, enfim, estamos comemorando e fazendo essa primeira sessão, enfim, híbrida, né? Presencial e online. E aí, eu queria ver com vocês. Eu tenho que fazer o pessoal aqui sentar para a gente começar a falar do filme. Mas meu pai, que ama esse filme, se ele quiser falar alguma coisinha também primeiro, enquanto a gente vai sentando aqui. Quer, pai? Não, filha. Não. Pode? Obrigado. Espera só um pouquinho que eu vou avisar todo mundo aqui, que a gente já vai começar a sessão, tá bom? Beleza. Quem está aí, Lívia? Quem está por aí? Mariana, Guaraciaba, Facó. Guaraciaba. Guaraciaba. Mandaram um lanche para aqui, eu estou comendo já. Café e pão da padaria Petrópolis. Parece que mandaram para Marisa aí também. Bom apetite. Está chegando aí para o doutor Luiz de Mello também, o lanche. Melo e Souza. O do Acre também vai chegar em seguida. Para mim, um café sem açúcar, por favor. Boa. Eu gostaria de uma taça de vinho. Eu acho que eu vou falar bem. Boa. Branco ou tinto você quer? Eu quero tinto. Então tá, vamos mandar. Tá bom. Vou mandar um chateau para vocês. Quer também, Alexandre? Obrigado. Muito obrigado. Estou comendo bicho. Ótimo. O bis é o remédio dos chocolatras, né? Porque eles têm um pouquinho só de chocolate e de biscoito. Né? É verdade. Então, pessoal, vou fazer o teste com vocês. Eu falei quando você não estava aqui, que amanhã eu tenho que fazer uma viagem em São Paulo e quando acabar não vou participar dos debates, que eu tenho que acabar aqui determinadas tarefas. Mas de antemão eu deixo aqui já a minha opinião, um filmaço, entendeu?
Eu vi esse filme também, acho que na década de 60, se não falo a memória, 60 ou 70 no início, é bem antigo, né? É. Mas é de uma atualidade extraordinária, entendeu? Enfim, vocês vão gostar, eu tenho certeza disso. Marlon Brando dá um show, pô. Mas, enfim, gostei muito do filme e agradeço muito. Se você depois pudesse me arrumar um pendrive, que eu procurei esse filme várias vezes, não consegui. Você Sim, conseguir sim. E a depois... cópia que a gente vai assistir é em italiano, né? A versão original, porque tem no YouTube em inglês. Mas a legenda não é muito É do boa Pontecorvo, né? não. Mas tem ele inteiro no YouTube. É do Pontecorvo. É, do Contecoro, isso mesmo. É. Então, tá bom. Não estou escutando, não, você está sem som. Está sem som, Lilian, está sem som. Agora tá bom. Agora está. Agora foi? Foi. É. Oi. É porque Oi, que tem estranho. Então porque vocês tem não estavam me ouvindo esse tempo todo? É porque estava o computador e o celular. Você está controlando agora no celular, mas no Isso. computador tá sem som. Não, e está dando eco aqui para a gente vai ter que arrumar isso para o debate também. Mas o meu amigo está chegando aí daqui a pouco para me ajudar. Mas se você ligar o computador e o celular, é por dar eco. Ih, ficou mudo. Saiu o som de novo, saiu o som de novo, saiu o som de novo. Ai, que pena. Agora voltou. É você que tem que controlar o som no celular. Não, A eu nem gente- sei, ele sai sozinho. Ah, bom. E a gente está vendo você na outra tela, no Isso. computador. Eu estou aqui com o celular, né? O celular Então, está saindo pessoal, som. Vamos começar, então? Vamos. Vou dizer aqui desligar as câmeras de todo mundo. Para a gravação também. Espera aí, só um minutinho. Opa. Ah, aqui. Vamos ver. Bem, o Guilherme Pontecorvo, ele tem... Falar para vocês e aqui para o pessoal também, ele foi criticado pelo pessoal da Caia do Cinema, enfim, porque ele fez concessão para o United, e em princípio também o filme era para, enfim, ser em espanhol, né? Não uma colônia portuguesa, uma colônia espanhola, mas ele ficou com medo do franquismo, né? Enfim, censurar o filme e ele perder dinheiro com isso, né? E aí, então, muitas pessoas criticaram ele por interesses econômicos, chamando ele de falso comunista, falso... Enfim, uma bobagem isso, né? E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para... vamos fazer assim, cada hora um fala, uma pessoa online e uma pessoa presencial, beleza? Então, o Ivan, se ele quiser começar, e aí quem quiser se inscrever é só levantar a mão. Pode falar? Tereza. Tereza. O quê? O quê? Aqui não. Fala, Ivan, sua vez. Pode falar? A Lília está no mudo. Eu estou falando, vocês estão ouvindo? Está. Mas a Lília não está ouvindo. Acho que as pessoas não estão ouvindo. Está ouvindo? Está ouvindo bem? Tá? Estão ouvindo? Eu estou
Ok. Ela está sinalizando que estão ouvindo, sim. Olha, o filme é realmente uma obra-prima, né? Sem menor dúvida. Em matéria de cinema, é um espetáculo completo, né? Em todos os níveis. É um roteiro linear muito simples, mas muito bem costurado, muito bem estruturado, muito organizado. A gente não fica com nenhuma dúvida do que está acontecendo, nenhuma dúvida de nada. É muito interessante. O som e a trilha sonora, as músicas e o som, porque o filme tem mais barulho e som do que propriamente música, né? Mas isso também é muito bem estruturado, quer dizer, você tem uma música e você tem os ruídos e os sons que são muito organizados, muito bom. A direção de elenco é de primeiríssima, né? Eu pude observar nesse filme o quanto o Brad Pitt é influenciado pelo Marlon Brando, porque em muitos momentos eu vi exatamente o Brad Pitt trabalhando naquele Isto é Hollywood, esse último filme, 50 anos depois, né? Como se fosse o Marlon Brando trabalhando como Brad Pitt e o Brad Pitt trabalhando como Marlon Brando. Isto é Hollywood é muito parecido com esse filme. Certamente o Brad Pitt foi muito influenciado não só pelo Marlon Brando, como por esse filme. Só que o Marlon Brando veio de teatro, trabalhou com teatro, caramba, foi um mestre do teatro antes de entrar no cinema. O Brad Pitt começou no teatro direto, né? Então, é um filme realmente fundamental e imperdível mesmo. Eu fico até triste de não ter visto esse filme antes. Fiquei muito satisfeito. Bola branca para o Cineclube, realmente um espetáculo total. Feliz aniversário, Vera, e por mim tá bom. Muito bom. Beleza, então agora vai ser... Estão me ouvindo? Estamos. Então agora vai ser a Lígia, ela vai entrar pelo celular. Está sem som. Sem som, está sem som. Isso é sem som. Está sem som. Tem que ligar o som no celular dela. Está sem som, não tem som. Tem que ser no celular dela. Pronto, pode falar. Pronto. Abriu. Tá. Então, foi uma surpresa muito boa esse filme. Eu tinha lido a resenha, mas ele surpreende muito, né? Se a Ilha nas Antilhas é fictícia, a história é muito real. É inspirado no Haiti. O Sim. roteiro é inspirado no Haiti. Porque o Haiti foi o primeiro país da América a se tornar independente, foi um movimento de negros escravizados. E parece muito com a história do Brasil, né? A gente tem... Quando ele... É tanta coisa, esse filme ele é muito rico, né? Quando ele compara a prostituta vendendo o corpo Com né? o trabalhador. Com o trabalhador vendendo sua força de salário, né? Sua força de trabalho. E aí ele remete a Marx num contexto daquele, né? Então, o filme vai o tempo inteiro assim. O que é mais interessante é a gente continuar bancando esse povo escravizado ou é eles se tornarem proletários? E esse, na verdade, foi o grande interesse da Inglaterra em acabar com a escravidão no Brasil, né? Houve até a questão crítica, uma relação diplomática de rompimento, porque a Inglaterra queria que acabasse o tráfico de escravos e nunca acabava, enfim. Não houve nenhum interesse humanitário, né, na independência da escravidão no Brasil. E no filme, me lembra de Dom João VI, quando fala antes que algum aventureiro lance mão, né, que você, meu filho, bote a coroa na cabeça, quando Marlon Brando fala para o que vai se tornar o presidente de Queimada, né? Olha só, o Sanches, né? Olha, se você não virar o protagonista agora, você vai ser atropelado por eles. E é exatamente o que acontece no Brasil, né? E o filme mostra para a gente o seguinte, que
no caso do Brasil e de todas as ex-colônias aqui da América, né, se livraram da metrópole e acabaram caindo na mão do imperialismo e do capitalismo selvagem, né? Então, dá para a gente fazer... O filme é extremamente para didático, né? Para quem é professor de história, dá para pegar esse filme para trabalhar muita coisa. Muita coisa. Ele deixa a gente um pouco pesado, porque eu fiquei pensando assim, como o diretor vai acabar esse filme? Eu achei que o Marlon Brando ia morrer, mas eu achei que o José Dolores ia matar ele. Mas acaba que é. Vem aqui, Vera, vem aqui. Então, eu vou passar para a Vera. Eu vou dizer que, apesar de tudo que a gente assistiu e de coisas que a gente sabe que... aliás, um detalhe que eu não comentei ainda é que o filme é de 69 e, na década de 60, acontece a descolonização da Ásia e da África, e a gente sabe... assim, que o Marlon Brando é um mercenário e o povo negro virou mercenário do seu próprio povo, né? Quem depois já estava perseguindo o negro guerrilheiro já era um negro com uniforme, né? Então, a gente sabe que isso aconteceu, a gente sabe que a gente tem uma polícia militar no Brasil armada, pobre. Sim, aquele rapaz fala isso, enquanto o José Dolores existia, eu tenho emprego, né? Exatamente. Que é a mesma coisa das drogas. Não, ali é a fala do miliciano, é a fala do mercenário, é a fala de uma PM sem consciência de classe, que chega no morro invadindo e matando o primeiro negro que ele vê na frente como ameaça. Então, é de uma riqueza, assim, dá para a gente ir puxando um monte de coisas, né? Parabéns por nosso retorno, parabéns para a Lília por nos receber tão bem, parabéns, Vera, que está fazendo aniversário. Um beijo para todos. Eu posso quebrar a regra só porque ela é aniversariante, então 2 falam aqui, 2 falam online, pode ser? Aí a Vera, depois é o Dr. Luiz, e quem quiser se inscrever, levanta a mão. Meu pai também levantou a mão? Isso, então depois é o Dr. Luiz e meu pai. Pode falar, Vera. Tintim. Áquila também quer falar. E aí é o seguinte, como a Lídia estava falando, eu me lembrei da Confederação do Equador, né? Eu fiquei achando que o José Dolores ia matar ele, mas acaba que foi, porque era um cara que pede a mala, e então, e, sem dúvida, o José Dolores virou um mito, como ele falou, e virou o estopim de uma revolução, mas... Aqui no Brasil, né, eu me lembrei da Confederação do Equador, que justamente os estados do Nordeste eles queriam fazer uma república na época da independência, né? E aí a Inglaterra mandou soldados mercenários e o Dom Pedro I se endividou loucamente com a Inglaterra para bancar, sufocar essas revoltas, né, para poder manter o império. Então, é isso. É uma aula de história fantástica. Eu não tinha visto. O filme é lindo, maravilhoso, com música incrível. Assim, um maravilhoso presente de aniversário. Muito bom. Obrigada, Vera. Então, agora eu vou passar para o Dr. Luiz, e depois que o Dr. Luiz terminar, meu pai... eu não vi se alguém está se inscrevendo. Depois, o Zé. Aí, para o Zé, a gente passa mais uma aqui, depois vai para o Zé. O Áquila está pedindo para falar. É? Sim. Já então, pediu o Áquila está bastante inscrito tempo. depois do Zé, é isso? Não, antes. Pode ser, pode ser. Antes? É que eu tenho um tá dedo bom. muito magrinho. O meu dedo Pode ser antes de mim. Tá bom. É que eu botei na tela grandona, porque você falou que aqui no Cineclube Presencial a gente fala com a nuca das pessoas, né? Que fica um empilheirado. Agora a gente está vendo todo mundo que está falando no telão. Então, tá bom. Então, Dr. Luiz, depois meu pai, passa para cá e depois Áquila. Eu quero falar depois, tá? Beleza. Pode falar, Dr. Luiz. Vamos lá. Primeira coisa, a Inglaterra sempre foi inimiga da Espanha e existem fatos históricos clássicos, como a Invencível Armada, feita pelos espanhóis para derrotar a marinha inglesa,
E a Invencível na Armada foi derrotada simplesmente pelo mau tempo. Não conseguiu nem entrar em batalha contra os ingleses. Bom, e Portugal sempre foi amigo dos ingleses, e tanto que os franceses que estavam brigando, Napoleão que estava brigando com a Inglaterra, mandou invadir Portugal e Dom João VI fugiu para o Brasil. Porque Portugal não queria romper nem relação diplomática, nem comercial, nem nada com a Inglaterra. Queria negociar com os ingleses permanentemente. Então, isso aí quanto ao fato histórico. Segundo ponto, aí discute-se no filme lutar por dinheiro ou lutar por um ideal. Não é à toa que soldado tem esse nome porque recebe um soldo ou um salário. E guerrilha, precisa lembrar que os americanos, que tinham uma força militar muito mais poderosa, não conseguiu derrotar uma guerrilha no Vietnã. Eles perderam a guerra, perderam dinheiro, perderam quase tudo que tinham. Hoje, o Vietnã exporta produtos industrializados, manufaturados e alguma coisa agrícola para os Estados Unidos. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Escravidão e empregados assalariados. Isso foi consequência da Revolução Industrial, quando Sir James Watt criou a máquina a vapor e criou as primeiras fábricas que tinham, enfim, um processo mecânico para tecer e fabricar tecidos. E a Inglaterra queria vender esses tecidos. Para vender, era preciso que alguém tivesse salário. Por isso que eles estavam contra a escravidão aqui no Brasil e em outros lugares. Não era para ser bonzinho com os escravos, era simplesmente que eles queriam dinheiro e poder vender os bens que estavam sendo fabricados na Inglaterra. O interesse totalmente monetário. Aqui no Brasil, o tráfico de escravos acabou em 1850, 30 anos depois da independência, praticamente. Não, Dom Pedro I e mesmo o começo de Dom Pedro II não conseguiram acabar com o tráfico. Esse é o ponto. Agora, a escravidão no Brasil, aí é outro assunto, e sobre o ponto de vista médico também, da época do governo da Dilma, eu escrevi um artigozinho sobre escravos e escravidão, mas esse é outro assunto que não cabe aqui na discussão de cinema. Quem quiser, liga para mim e eu mando por e-mail ou qualquer outro modo. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Obrigada, doutor Luiz. Estão me ouvindo? Sim. Sim? Então tá bom. Agora, meu pai, eu não tenho nenhum inscrito aqui, mas se alguém se inscrever, alguém daqui, depois o Áquila. E depois o Zé. Pode falar. Muito bem. Pai. Boa noite a todos. Parabéns à Vera pelo aniversário e pela maquiagem e pela elegância. Esse filme
Eu já assisti 6 vezes. 3 vezes em cinema e 3 vezes na televisão. No cinema de Itu, de Campinas e de São Paulo. E verei mais vezes. Gilo Pontecorvo é um gênio. Ele tem um filme anterior a esse, em 66. Ele criou a Batalha de Argel, onde ele inova, né, na produção, na direção, e é um filme que não tem protagonistas. O povo é o protagonista. Então, isso foi uma inovação, né? E também quase como uma ficção política, assim como Queimada é uma ficção política. O fato de o filme se referir à questão de a população falar português nas Antilhas é uma ficção política. Mas o filme não perde a ligação, uma relação com a realidade brasileira também, ou até com a realidade latino-americana. Quando há uma referência de que Dolores estava escondido na Serra Madre, é uma referência à Serra Maestra que Fidel e Che se escondiam durante a Revolução Cubana. Tá? Então, está cheio de referências assim no filme com relação a essas questões latino-americanas. Há cenas de uso de garrote na tortura e depois no suicídio, né, do primeiro herói da ilha. Garrote era um instrumento utilizado pela Inquisição portuguesa, né, pela Inquisição. Então, daí a razão mais tarde, aí mesmo na Ilha Queimada, né, por razões até de amizade com os ingleses que não gostavam dos católicos, né, retirar o garrote como tortura ou como como pena de morte. O que mais? O filme mostra crianças, meninos, meninas e mulheres amamentando como escravos. Então, isso, para o capitalista, para o proprietário de escravos, isso não tem importância nenhuma. O que importa é a quantidade. O capitalismo aí é analisado de forma surpreendente pela época, século XIX, meados do século XIX, provavelmente, né? Onde a racionalidade é a palavra-chave. Racionalidade e capitalismo são sinônimos. Um é o outro é o outro. Racionalidade é capitalismo. Quando coloco os exemplos de prostituta e assalariado, isso é a pura racionalidade. Quando fala dos investimentos, quando fala das queimadas praticadas até pelos portugueses, é puro, né? Racionalidade é puro, né, capitalismo. O filme realmente não poderia tratar como verdadeira questão de portugueses, né, ou de população falando português, porque nas Antilhas nunca houve colonização portuguesa. Pelo Tratado de Tordesilhas, né, aquela região toda pertenceria à Espanha. A área autorizada para Portugal explorar iria até Belém. De Belém até no sul, até Santa Catarina, Laguna. Você traçaria um meridiano, desse meridiano para o leste, teria de Portugal. Desse meridiano para o oeste seria da Espanha. Portugal já tinha em mente muita coisa a respeito do Brasil, então não se interessou realmente pelas Antilhas, deixou para os portugueses, deixou para os espanhóis. Tá? Então, essa é uma razão. Mas lembrado pelos colegas, pelo Luiz e pela Vera, realmente tem muito a ver o açúcar no Brasil, no Nordeste, que vingou e que gerou como produto de exportação para Amsterdã, Nova York, Lisboa, Londres, né? E ajudou a pagar a iluminação do Rio de Janeiro quando a família real chegou ao Brasil, porque o Rio de noite era uma boate, né? Era uma escuridão, era um inferno. Não é o Rio de hoje, claro. E para agradar e para amansar a família real, o restante dos 15 mil, né, equivocados que estavam no Rio, né, iluminou-se a cidade com dinheiro do açúcar e do algodão do Nordeste. Foi Recife quem pagou. O que mais? O velório do primeiro herói mistura, né, cristianismo com ritos afro. Tem uma cruz, né,
no fundo, né? E todo o ritual, né, é feito no estilo afro. Tá? O que mais que a gente tem? A igreja está muito mal representada, passou neutra, porque na América Latina ela tem presença marcante, ela abençoou todas as formas de escravidão, né? E assim por diante. Né? O filme também há um diálogo em que dizem que Portugal é inimigo da Inglaterra e vice-versa. Isso é mentira, o Luiz falou isso, né? Tanto é que os ingleses deram toda a segurança para a transferência da família real para o Brasil. Foram eles que deram, né, colocaram a marinha inglesa a favor da família real, né, quando vieram para cá. E os conflitos possíveis que o filme relata, primeiro portugueses escravos, depois brancos contra negros, depois civilizados e não civilizados. Parece que é um crescendo, ou não termina nunca o conflito, sempre vai ter um conflito pela frente. Né? E essa questão realmente, né, do capitalismo, né, é muito forte, né? Muito forte. Aliás, ele é dono de tudo. Né? Não é dono, né, de coisa nenhuma, não, é dono de tudo. É dono até da alma das pessoas. Obrigado. Só um detalhe que eu queria acrescentar, né, que a escravidão realmente foi abolida por conta do capitalismo, né? E os ingleses tiveram muita influência nisso aqui no Brasil, principalmente em meados do século XIX. E mais uma coisa, o Tratado de Tordesilhas é uma cidade pequena na Espanha, foi feito entre um rei português meio ignorante e uma rainha espanhola extremamente sagaz, inteligente e culta. Ela não sabia muito bem onde estava a América, mas o que ela negociou com o rei de Portugal foi o Oceano Atlântico, que ela deu para os portugueses. A ideia dela era ficar com a América toda. Ela errou um pouquinho, porque naquela época eles não tinham muita precisão nas medidas náuticas. Por isso que o Brasil ficou um pedaço do Nordeste e um pedaço da costa brasileira ficou para os portugueses. Mas isso foi por engano e por falta de conhecimento que eles não tinham naquela época das distâncias, de medida exata das distâncias. Mas o que ela negociou realmente foi dar o Oceano Atlântico para os portugueses e a Espanha ficar com a América. Era o comentário que eu queria fazer. Obrigada, doutor Luiz. Obrigada, paizão, também. Então, agora eu esqueci seu nome. O Roberto. Aliás, tinha o Roberto Salvatore também, pintado de... Era o Sanches, né? Que ele era o italiano do Rocco e seus irmãos, o boxeador, né? No filme passado também. No filme passado também. O que o Marcelo Mastroianni deixa no lugar dele, né? Era aquele cara que era descrente e tal, e no final... Isso, é! Também, também. Então, Roberto, por favor. Aí depois do Roberto é o Áquila e depois do Áquila o Zé. Beleza? Quem quiser, levanta a mão. Eu vou começar já me desculpando, porque eu estou morrendo de sono, porque eu durmo cedo, eu durmo 9 meses e estou dormindo. Então, eu vou falar e eu vou me retirar, que eu estou já caindo aqui. Assim, acho que parabenizar, falar de todos, né, da Lígia, do pessoal, em termos do conteúdo, né, das abordagens que pegam mais o conteúdo do filme e essa parte histórica, né? Então, acho que foi complementou com aulas aqui, né, do pessoal. Agora, eu queria só chamar a atenção para uma coisa que ficou bem assim na minha cabeça,
que é pensar a linguagem do filme, né? Porque ficou uma linguagem bem... Eu não sou entendido em cinema, né? Mas acho que seria bom de fazer uma reflexão sobre o filme no contexto da época e a linguagem do filme, que foi uma linguagem muito realista, né? Parece um filme até, digamos assim, didático, histórico. Ele tenta abordar mesmo e costurar, como se fosse uma aula de história, né? E eu lembrei que nessa década de 60 a gente teve outras grandes produções, né, que também segue essa linguagem bem realista, né? O Dr. Zhivago, né? O Gladiador, né? Então, na realidade, são filmes que têm essa mesma característica. Aí seria interessante a gente depois fazer uma reflexão sobre isso, né? A questão da linguagem do cinema, né? Nessa abordagem, né? Cronológica, né? Tentando ser o mais fiel possível aos fatos históricos, né? Em que momento isso se romperia, né? Quer dizer, como é que a gente, então, naquele momento, no final dos anos 60, em que momento isso se romperia? Porque eu penso que no Brasil você tem no final dos anos 60, eu acho que o cinema novo, né? Então você tem um outro tipo de abordagem. Eu não sou entendido, eu estou só colocando a minha leitura do filme, né? Agradecer aqui a vocês. Foi uma recepção maravilhosa. Roberto. Obrigada. Valeu. Lembrando que o filme foi feito na Cinecittà também, né? E a produção da United Artists. Então, amei o italiano como a língua. Ai, porque eu estudei um pouquinho de italiano ano passado, aí fiquei aí, ó. Que legal! Assim, surreal, né? O contexto do filme com os negros lá e todo mundo falando italiano, mas eu pessoalmente adorei. Que legal! Então tá bom. Então agora aquilo depois o Zé. Bom, primeiro eu queria cumprimentar a Vera. Vera, felicidades, amiga. E que eu comungo do mesmo ponto de vista do Nelson, cumprimentar também a elegância, a maquiagem. E Vera, parabéns. Só botou um rimeuzinho e botou, porque eu tenho que tirar aqui para a gente ouvir. Mas foi muito bem usado com talento. Diga. Foi esse olhar sedutor que encantou o Otávio numa viagem de metrô. E ele não se desfez desse feitiço até hoje. Pode falar. Eu estava vendo o filme e hoje eu li um livro, que eu estou quase acabando, li o livro inteiro hoje, praticamente, que é a biografia de uma senhora que não é muito conhecida como escritora, acho que é o primeiro livro dela, e é uma família extraordinariamente disfuncional. Sabe, a mãe casou com um padre, o que foi muito traumático. Então, essa disfuncionalidade nessa família. E essa disfuncionalidade foi se aprofundando durante o tempo, né? Durante os anos. E sempre apareciam salvadores. Quer dizer, aparecia um padre que queria salvar o menino, depois aparece um advogado que quer salvar a fortuna. E todas essas mini colonizações, né, começa a ver sobre essa família, é quase uma maquete do que acontece no plano coletivo, né? Então, quando eu vi esse filme, eu fiquei muito curioso, e especialmente por eu estar lendo esse livro. Eu gostei muito do filme, lindo. Eu gostei muito do que o Nelson e o Luiz disseram. Dáquila. Agora acabou, você não estava aí, eu falei. Não, eu estava assim, a gente está te vendo no telão.
Ah, é? Então dá para eu andar, eu não preciso ficar na frente da câmera, eu continuo te Tá vendo ali. ótimo. Tá. Pode falar, Zé. O que eu senti nesse enredo, nessa história, né, é que eu acho que não é pouca a referência ao Brasil. Eu acho que é uma coisa diretamente voltada para o Brasil. Talvez pela circunstância dele não poder fazer uma coisa com os espanhóis, ele fez uma ilha Brasil ali, né? A situação era totalmente típica brasileira, né? E a outra coisa que eu acho que é o fecho final, a mensagem final do filme, é uma inevitabilidade do martírio. Ou seja, os oprimidos vencerem o imperialismo, né, só tem essa possibilidade. É só no martírio que os oprimidos vencem, né? Isso aconteceu com Jesus Cristo, com Gangazumba, com Gandhi, enfim, raríssimas exceções conseguiram sustentar. Talvez Cuba seja uma dessas exceções, né? Mas eu espero que aqui no Brasil a gente também não se encaminhe para uma solução de martírio, mas é uma mensagem muito dura, muito forte. O inglês, no final, tentou virar o jogo dando fuga e o cara preferiu se martirizar, né? Ele percebeu que a única possibilidade de vitória dele era ser enforcado, né? E eu acho que essa mensagem foi a construção que o diretor buscou desse filme desde o início até o fim. A partes concedidos. Aquila está com o microfone, pode falar. Uma parte? Muito obrigado. Não, eu me lembrei de Getúlio. Não é, quer dizer, naquele momento que ele ia sair como vilão, ele tem na Carta de Testamento isso, não é? Eu saio da vida para entrar na história, através do martírio. Pode falar também, Zé Roberto? Muito Posso bom. falar também? Zé Roberto. Agora é a Cássia e depois o Ivan. Não ia falar nada, não, mas eu ouvi falar, mas pedi para a Lília ficar aqui, que todo mundo gosta de ver a Lília. Foi morada aqui, sempre bom. Não, a primeira coisa que eu queria... Eu não ia falar nada, porque o filme são tantas coisas, a mente da gente fica em ebulição, né? Mas todas as falas provocam muito a gente, acaba dando vontade de falar, né? Eu gostei muito da fala do professor Nelson, quando ele fala que esse filme dá para o Brasil, para toda a América Latina. Eu acho que não existe colonizador, é isso mesmo, não existe colonizador bom, não existe colonizador admirável. Isso vai para a fala do Aquila, que é essas mini colonizações que acontecem até nas relações. O que acontece no plano individual, no íntimo, acontece também no coletivo, né? Eu me lembro daquele texto do Freud, Mal-Estar da Civilização. Aquele diálogo final, que é fantástico, aquelas falas finais do revolucionário e com aquele confronto daqueles dois etos ali, do etos do colonizador, do inglês, do cara que é ele é um mercenário, ele é um sei lá, como a Lígia fez aquela conexão com a milícia hoje, alguém que faz o que o poder quiser, com aquele cara. Eu acho, Zé Roberto, na verdade, aquela discussão sobre liberdade, ele mostrou o que é ser livre em termos de ethos, sabe? Aquele ser que determinação, reflete sobre ela, é responsável, é capaz de responder por ela no final, que na filosofia, para o sujeito ser ético, ele tem que passar por esses 4 princípios. E ele é livre, ele mostrou o que é ser livre, de verdade. E se ele fugisse, ele não era livre. Se ele não termina como um mártir puro e simples, ele se torna uma ideia. Ele se torna uma ideia. A ideia é sensacional esse final, e esse conceito de ele é o ser livre, assim como o Antígona é livre quando ela determina o destino dela se matando. É um personagem trágico por excelência, mas que mostra o que é liberdade, e o inglês fica atônito, porque ele não tem ele fica o tempo todo, parece que ele quer comprovar uma tese, vou te soltar, vai embora.
né? E ele não responde, o personagem vai crescendo. E no começo do filme, uma coisa muito bonita do diretor é que eu ficava um pouco irritada, que eu nunca tinha visto esse filme. Nossa, estou falando demais. Não, fala, por favor. Eu ficava, Está muito bom. Muito bom, também acho, está muito bom. Eu fiquei muito irritada, porque, pô, será que esse inglês aí está achando que vai ensinar para o cara ser um revolucionário? Ficava aquela postura colonizadora, inclusive, olha, eu estou te ensinando, você primeiro rouba, eu estou te guiando. De repente, o cara se liberta dele, então dá aquela catarse maravilhosa na gente no final do filme, né? Que ele ensina para a gente o que é liberdade, soberania é liberdade. E, por fim, assim, vários personagens mostraram para a gente isso, históricos. Mandela, o nosso futuro presidente, que é passar por um processo de julgamento, de responder por aquilo, porque eu não vou fugir, eu não vou me exilar, eu vou passar por esse processo, porque eu sei que eu sou inocente, que isso é muito complexo, e eu fico admirada desses personagens que conseguem se compreender na história, sabe? Consegue compreender assim como a história acontece, né? Então é isso, gente. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu exerço meu direito de tréplica agora. Também. Pode. Muito bom. Eu concordo com tudo que a Cassiana falou, eu acho que é apenas uma questão de nomenclatura. Tá? Eu acho que o inglês tinha o medo dele se tornar o mártir, né? Porque através do martírio ele consolidaria a ideia. Isso. Né? E o José, meu xará ali, ele exerce uma autoridade incrível e uma liberdade e uma dignidade imensa, tá? Ao perceber isso e dizer o seguinte: não, eu não vou fugir de nada, eu vou enfrentar. E eu acho que essa situação eu vejo ela ao longo da história em diversos personagens, os que eu citei, Jesus Cristo, Gandhi, etc. e tal, que foram, no final, vamos dizer assim, a ideia venceu, né? Eles morrem na batalha, no confronto, porque é impossível ganhar só com a fala, ganhar de um canhão, né? Aí o canhão explode o cara, mas a fala continua viva, né? Então, é nesse sentido. O martírio é num sentido de exaltação, uma coisa superior. Né? Não, é só nesse sentido. A certo ponto, tem uma similaridade com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Aí é outra coisa, mas aí a gente vai mudar de assunto. Deixa só ela terminar, então. Aí deixa só ela fazer a complica. tréplica. E depois é o Ivan, Não, depois o Otávio, depois o Dr. Luiz. O filme provoca muita coisa, mas eu me lembrei do Leonardo Vilas-Boas, dos irmãos Vilas-Boas também, porque eles, né, falando essa coisa do colonizador, dessa coisa de colonizar o outro, ele falou, o erro do português, que tem até aquele poema do Oswald, Erro de Português, o erro, quando ele chega aqui, é que ele não olha para a civilização e vê essa civilização como uma forma de humanidade paralela, com outro valor. Vem o eurocentrismo e fala, olha, eu sou cristão, então, enfim. E eu acho que é isso. Aquele diálogo final também, em que ele questiona, ele falou assim, olha, só existe essa civilização do branco, é isso? E ele se achando o homem que compreendia a história, né? Eu acho que tem duas teses ali, o que a gente tem ao final é brilhante, Beleza. Obrigada, Cássia. Não, é maravilhosa. Cara, essa amiga Cássia, não foi vai uma embora não, por presentação favor. que eu Não vai tive. embora não, quero falar sobre isso. Fica aí. Aí agora, então, é o Ivan, depois o Otávio, que está aqui. Eu só queria concordar com a Fabiana e com o Zé Roberto. E também Cassiana. Hein, Cassiana? É Cassiana, é minha prima, né? Lima, né? E me chama a atenção para o cinema, porque às vezes fica parecendo que o cinema, como arte, como expressividade de arte coletiva, ele está levando por um caminho.
E ele está justamente chamando a atenção por um caminho que a gente não imagina, que a gente fica torcendo para que o filme tome um destino, e ele coloca o destino que aparentemente é diferente do que seria o ideal, mas que é chamar atenção para aquilo, né? É o caso desse filme e o filme que a gente viu na semana passada, aquele filme italiano, que também ele chama atenção para uma questão que, toma sindicato, atuem, né? Essa forma é uma coisa bastante interessante, muito interessante. Então, nesse filme, ele chama atenção até para o cérebro do personagem do Marlon Brando, né? Porque ele tem que resolver coisas que vão aí diretamente ligadas ao pensamento dele, né? Porque ele faz aquelas coisas todas, de repente ele fala assim, não, peraí, mas eu sou uma pessoa humana, então eu tenho que agir de uma outra forma, né? Então é muito interessante o que o Zé Roberto falou e que a minha prima falou aí. Bem legal. Beleza. A força do cinema, né? A expressividade do cinema. Como é que o cinema dá informação preciosa para nós, embora às vezes ele fale uma coisa completamente idiota, né? Então tá bom. Agora o Otávio, depois a Vera e depois alguém daí também. Pode falar. Só discordando da Cássia em termos, porque ela deu exemplos históricos, né, de pessoas que, vamos dizer, não no martírio, né, mas na privação, na condenação, fala mais alto, venceram e entraram na história, né? No caso do Lula, o Ajax está discordando de mim. No caso do Lula, eu respeitosamente aqui ao Ajax, eu discordo. No sentido do seguinte, o Lula teve peito, né, de ficar, ele sabia que ele ia crescer politicamente, ele cresceu politicamente, tá? Mas não acho que, vamos dizer, que o... Só se inscreva, por favor. Eu não acho que ele foi assim. O Lula não foi inocentado, tá? O julgamento todo foi anulado. Vamos dizer, tenho toda uma leitura para isso, eu só acho que, no caso do Lula, é diferente. Não acho que o paralelo, por exemplo, com Getúlio, né, foi bem com Mandela, que tem uma prisão e ele vira, né, um líder. Mas o Mandela tinha sido acusado de corrupção também. Eu não sei. No caso do Lula, é só uma discordância. Uhum. Assim, só para você entender. A corrupção no Brasil ela é endêmica. Tá? Infelizmente, ela é endêmica. Eu acho, essa é a minha opinião, tá? Que o PT... Vamos dizer, aquela coisa, já que eu não posso acabar com isso, não tenho, né? Eu vou usar isso, vamos dizer, tipo Robin Hood. Tá? Eu vou usar essa corrupção para fazer o meu programa, tá? Com pouca corrupção. No caso do Lula, por exemplo, tem um filme que a Lília não conseguiu achar, que era uma aposta que ele não conseguia gastar uma nota de $1 milhão, $1.000, e o cara não conseguiu. Né? 1.000 libras. Então, no caso do Lula, eu acho que ele virou tão grande que ele não precisava e não se corrompeu pessoalmente. Eu acho que lá o apartamento, não sei de onde, o sítio, não sei o quê, foram mais caprichos da dona Marisa do que uma coisa dele. Mas não tem provas, né? Não, pois é, o que eu estou falando, aí vocês falam. Eu acho que, nesse aspecto, eu discordo. Eu acho que ele fez a opção certa, porque ele não fugiu da prisão e cresceu
politicamente. Mas assim, a gente poderia dizer o mesmo do Mandela, que ele fez isso para crescer politicamente quando foi uma consequência natural dos atos dele. Mas assim, é a democracia, não, a gente discorda, então é natural isso. E que bom que o Cineclube está de volta para a gente discordar democraticamente. Um comentário rápido sobre o suicídio do Getúlio. Eu estava no Rio, na época, estava terminando o curso médico, em 54, e o Getúlio se suicidou porque ele foi abandonado totalmente por todos os amigos e todos os políticos. Ele era um indivíduo acostumado a ser bajulado, a ser acompanhado, a ser imitado e elogiado. E, de repente, numa circunstância em que ele não tinha muita culpa, ele se viu totalmente abandonado. Na noite que ele suicidou-se, ele estava absolutamente sozinho no palácio, só havia um garçom ali que era para, eventualmente, ajudá-lo em alguma necessidade, e mais ninguém. Beleza, beleza. Agora a Vera quer falar. Não, Vera tem que aparecer. Deixa eu só... O que eu queria falar era ainda com relação ao filme, a questão mesmo cinematográfica, né? Porque a gente fica assim, na minha juventude, né? Eu via muito esses filmes. Esse filme eu não tinha visto. Mas eu vi muitos filmes, cinema novo, neorrealismo, cinema de arte, Fellini, vi muitos filmes, assim, esse eu não tinha visto, e era muito bom. Então, assim, eu fico com pena, porque hoje em dia está tão mais comercial, está tão menos criativo, eu acho, assim, sabe? É meio... a gente vê Netflix, eles fazem até umas biografias interessantes, eu vi várias outras, mas é tão pasteurizado, assim, aquela coisa... Nossa, tão bom ver filme assim, de arte, de engajado, de diretores que querem dizer realmente alguma coisa, não querem só ganhar dinheiro. Né? É a mesma coisa, né? É aquela coisa como essa coisa corrosiva, né? Do dinheiro e da pasteurização mesmo, né? da civilização ocidental, americana, inglesa. Capitalismo. Não estou nem falando capitalismo, eu estou falando dos ingleses mesmo, dos americanos, desse pessoal que se acha e que acha que tem que colonizar todo mundo. Que é a fala final, né, do Dolores. Ele fala, é a sua civilização... Mas qual civilização, né? E até quando vocês vão ficar, né, no poder? Exatamente. Então, assim, me dá muita nostalgia, assim, cada vez que eu vejo um filme desses, né? Esse de hoje é magnífico, fiquei muito feliz. Aí eu pensei assim, ai, que bom que tiveram esses filmes, que bom que eu fui, que bom que eu vi, que bom que eu ia para a sessão do Paissandu com a minha mãe, né? Eu devo isso a ela. E como é que foi bom poder ter formado uma visão crítica, né? E tem muito jovem que hoje em dia é complicado, não dá para fazer porque não teve isso, né? A gente tem que pensar realmente nos jovens, porque são a esperança, né? E se eles não tiverem acesso à informação, a arte questionadora, de boa qualidade, como é que vai ser? Vai ser uma pobreza, não adianta nada a gente ter uma civilização com shoppings imensos, maravilhosos, carros, não sei o quê. É uma pobreza, porque não tem arte, não tem pensamento crítico. A verdadeira pobreza é a pobreza intelectual, cultural. É isso mesmo, doutor Luiz, isso mesmo. Então, assim, eu estou muito feliz de comemorar aqui com vocês, de estar vendo esse filme, de ter existido essa coisa, né? Essa arte, né? Esse cinema verdadeiramente artístico, questionador, vivo, né? Isso é vivo, é um cinema vivo. Muito bom.
Obrigada, Vera, muito legal. A Aquila levantou o dedo. Eu queria lembrar também que quem está nos trazendo esses filmes e está nos fazendo ter uma nova reflexão sobre o filme é uma pessoa que tem metade da idade da maioria dos frequentadores. Então, essa pessoa que nos puxa. Lília, muito obrigado, querida, e boa noite para todo mundo. Tchau. Obrigada, Aquila. Beijão para a Vânia. Vamos ver se na próxima vocês estão aqui também. É legal que também é um parlatório, assim, né? As pessoas vêm até o computador. Nós veremos semana que vem. Muito boa noite. Boa noite, doutor Luiz. Então, pai, boa noite. Eu fechei o seu áudio, a mãe estava falando aí com você também, né? Mas brigadão aí, porque a gente comentou no filme da semana passada, que o Roberto Salvatore era um sindicalista lá também, né? Por causa do filme do Monicelli. E também o No, porque quando o Aquila fala do No, ele ficava exaltando aquele rapaz. Eu acho, minha visão, foi o filme que eu vi, que aquele rapaz era a mesma ideia, assim, né? Tipo, do Marlon Brando, é aquela civilização norte-americana. Pô, ele é um publicitário, não vem dizer que publicitário... Forma não se separa de conteúdo, né? A forma que ele usou para vender a felicidade não era a felicidade que o povo queria. Ele plantou aquela felicidade que é a felicidade do capitalismo. Mas ele era contra o Pinochet. Ele era contra. Isso, não. Aí os inimigos comuns fazem a gente trabalhar junto, né? Ele era contra aquilo. Ele usou uma linguagem que era a linguagem que ele conhecia e deu certo. Deu certo. Porque se ele fosse naquela coisa ressentida, violenta... Exato. Né? Não, ele foi super eficaz, né? Como o Marlon Brando, né? Enfim, quem não gosta do Marlon Brando ali? Não, e como está acontecendo... Tem uma crítica também que eu vou mandar para vocês, do Thiago Mata Machado, que ele fala... Ele que conta essa historinha do Jacques Rivette xingar o Pontecorvo, mas ele fala uma coisa de... Ai, esqueci. Eu esqueci, pior que tá gravando, mas eu esqueci. Vou mandar depois, que ele faz o resumão, assim, não defende o Pontecorvo, porque a galera ficou batendo nele numa época, né? Mas ele faz uma outra visão do filme também, que é diferente do que a gente tem aqui, que tinha viu o que a gente está falando, mas eu sou pisciana, não dormi hoje, não dormi ontem, então depois eu lembro e falo lá no grupo. Falou, então. Beijo, paizão. Boa noite para vocês. Aqui, então. Beijão. Foi legal, parabéns, né? Vera, parabéns. Um beijo, filha. Beijo, paizão. Tchau, tchau. Tchau.